Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos de volta para falar sobre petróleo no Brasil. Tá? Vamos falar especificamente aí de como é a extração e a produção de petróleo no Brasil e as suas consequências. Vamos lá dar uma olhada? Então é o seguinte, ó. Petróleo no Brasil, obviamente, tem como grande protagonista a Petrobras, empresa brasileira criada lá durante o governo Getúlio Vargas em 1953, tá? A nossa exploração de petróleo, ela começa mesmo a ganhar corpo a partir da década de 1970, tá certo? Quando a gente começa a explorar petróleo aqui na nossa plataforma continental, tá? Em alto mar, né? O chamado petróleo offshore, que a gente chama, né? O petróleo que vai ser produzido não em terra, né? O petróleo que vai ser produzido no mar. Então percebam aqui, né, que em 1977, ou seja, 43 anos atrás, a gente começa a exploração em alto mar, com um poço que tem apenas 124 metros de profundidade, né, o que para os padrões de hoje é uma produção ridícula, né, uma profundidade, melhor dizendo, ridícula. Ao longo do tempo, essa profundidade ela vai crescendo, até que em 2003, esse marco aqui é bem importante, a gente chega a produzir petróleo a mais de 1.800 metros de profundidade, ou seja, quase 2.000 metros de profundidade. E por que 2003 é importante? Porque foi quando o Brasil anunciou a sua autossuficiência na produção de petróleo, ou seja, a gente passou a produzir praticamente o mesmo volume de petróleo que a gente consumia. Vai ser uma evolução enorme, por quê? Porque em 1977, quando começa aquela produção ali que vocês viram, lá no poço a 124 metros de profundidade, o Brasil precisava importar praticamente 80% do petróleo que consumia. Então, olha isso. A gente vai reduzindo a dependência das importações até que em 2003 é anunciada a autossuficiência. E hoje a gente consegue produzir petróleo a profundidades, inclusive, bem maiores do que essa, tá certo? Bom, esse gráfico mostra a evolução da produção, a importação e exportação de petróleo no Brasil nas últimas 2 décadas. Então, o que dá para perceber aqui? Que a nossa produção ela só vai aumentando, né? No início do século era de aproximadamente 1,5 milhão de barris por dia, e a gente chega hoje aí a quase 2.800.000 barris de petróleo produzidos por dia, né? O que é um número, sem dúvida nenhuma, muito significativo, tá certo? Bom, aqui a gente tem também a curva, tá? Essa curva de verde aqui é a curva da exportação, ou seja, o quanto o Brasil exporta de petróleo, que também está aumentando de maneira bem significativa, e aqui embaixo de azul, né, a curva da importação que está diminuindo. E aí vocês me perguntar, poxa, Farley, mas você não falou que o Brasil é autossuficiente, então como é que a gente ainda continua importando? A gente importa, na verdade, um petróleo específico para a produção de alguns produtos e também a gente importa alguns derivados, como, por exemplo, insumos químicos, adubos e fertilizantes sintéticos, que tem como base o petróleo. A gente importa isso dos Estados Unidos para poder viabilizar o agronegócio brasileiro lá, da soja, do milho, etc. Então, a gente ainda importa derivados desse tipo, ou então algum petróleo mais específico para a produção de um ou de outro material. Né? Mas percebam aqui no gráfico que o que está acontecendo é um aumento da produção, bem gradativo, né? Bem significativo, e um aumento também das exportações de petróleo, que obviamente geram receitas para o país. Né? Bom, esse outro gráfico aqui ele é bem legal porque ele mostra a evolução da produção de energia primária no Brasil e mostra o quanto a proporção de petróleo vem aumentando. Tá? Isso não significa que a produção das outras fontes de energia está diminuindo. Significa que a produção de petróleo está aumentando significativamente em relação às outras. Tá? É por isso o petróleo e o gás natural, né? Que é o mesmo hidrocarboneto, só que na fase gasosa. Então percebam que aqui, a parte que está em azul, a parte que está em verde, tá? Dão conta do petróleo e do gás, tá? E reparem como em 20 anos essa proporção aumentou muito, tá?
no total da produção de energia primária no Brasil. Isso é um outro dado muito significativo que mostra o sucesso, o avanço da produção de petróleo no país. Outro gráfico bacana é esse aqui, que mostra a produção por estado e dá conta exatamente de como a maior parte, nesse caso do gás natural, né, ele está falando especificamente do gás natural, mas poderia ser do petróleo também, do óleo, né, do óleo na fase líquida, ele mostra como o Rio de Janeiro é líder, da produção, exatamente por conta aí da Bacia de Santos e Bacia de Campos, que ficam ambas em frente ao litoral do Rio de Janeiro. O petróleo é produzido aqui na bacia sedimentar, por conta da sua própria natureza geológica, né? Um hidrocarboneto fóssil, e por conta disso concentra muito oxigênio na sua composição e por conta disso acaba sendo inflamável e serve como combustível. E aqui nessa linha, né, mostra a evolução exatamente da produção, como é que a produção vem aumentando ao longo dos anos, produção de gás, certo? E vem aumentando também a participação de alguns estados, né? Além do Rio de Janeiro, a gente tem o Amazonas, o Espírito Santo, São Paulo, Bahia, outros estados que são tradicionalmente produtores também aqui no Brasil, tá certo? Bom, esse gráfico já mostra a evolução da produção de petróleo e gás na camada pré-sal, que é a camada que foi descoberta, onde foi descoberto o petróleo em 2007, tá certo? Um petróleo de excelente qualidade que o Brasil começou a tirar. E o que começou a acontecer? Nós tirávamos aí 17% da produção de petróleo da camada pré-sal. Isso veio crescendo e hoje ela responde aí por 63%, da produção, que sem dúvida nenhuma são números bem significativos, certo? Ora, em resumo, o que a gente pode perceber? Olha para cá, para esse gráfico, que a produção de petróleo no Brasil, olha só isso, ela vem num ritmo de crescimento muito pequeno até a década de 1980, né? No finalzinho da década de 70, como vocês viram, começa a produção na bacia sedimentar, na bacia de Campos, na bacia de Santos, aqui em frente ao litoral do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e por conta disso a produção começa a crescer de maneira exponencial, ela vai crescendo bastante a partir da década de 1980. Tudo bem? Então, essa produção cada vez maior vai gerando lucro, vai gerando cada vez mais renda para o Brasil, vai gerando cada vez uma arrecadação de impostos maior, que são chamados royalties do petróleo, né? Que são os impostos cobrados pela exploração de qualquer recurso mineral, é cobrado também pela exploração do aço, era cobrado lá pela coroa britânica na época da Revolução Industrial, no século XVIII, tá certo? Então, esse imposto royalties que aqui no Brasil corresponde a 25% do valor total produzido, ele começou a aumentar muito. Por quê? Porque como a produção começou a aumentar, o valor de 25% começou a ser cada vez maior, o valor absoluto, porque se produzia demais, então o Estado começou a arrecadar demais. E aí começa uma disputa, exatamente por esse recurso, dos royalties, por esses impostos, que a gente vai mostrar agora aí na frente, Vou mostrar ali os slides para vocês. Primeiro, os critérios para a distribuição desse imposto, dos royalties. Então, em 1997, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, criou uma regra baseada em questões políticas, em que traçavam-se linhas perpendiculares à linha de base dos territórios aqui, do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, e o prolongamento dessas linhas dava conta daquilo que cada estado e cada município tinha direito a receber de royalties. Então, por exemplo, você pega aqui o Rio de Janeiro, todas as plataformas que estão nesse intervalo aqui entre essas linhas, olha só isso, poderiam gerar recursos para o Rio de Janeiro, tá certo? Tudo bem? Enquanto que todas as plataformas que estivessem nesse intervalo aqui, gerariam recursos para São Paulo. Todas as plataformas que estivessem nesse intervalo
gerariam recursos para o Espírito Santo. Ora, era um critério extremamente confuso, né, difícil mesmo de entender, de explicar, com base em uma geometria do território, tá? Fazendo uma espécie de... É como se o território dos estados e municípios fosse transposto para alto mar, tá certo? Para que você passasse a ter uma ideia, né, de como seria o prolongamento desse território em relação ao mar, e daí, a partir desse critério, né, dessa chamada geometria do território, como aparece ali no slide, foi estabelecido exatamente como os royalties poderiam ser ou passariam a ser distribuídos. Tá? Durante um tempo isso funcionou. Tá? Os mais favorecidos foram os estados, o Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, mas muito o Rio de Janeiro, e muitas cidades da região dos Lagos, Norte Fluminense, passaram a receber muito dinheiro dos royalties. É o caso de Campos dos Goytacazes, que foi durante muito tempo o município brasileiro que mais recebeu dinheiro. Tá? Mas, como eu disse, com a produção crescendo cada vez mais, né, foi ficando os royalties do petróleo e o valor do petróleo começou a chamar muita atenção. Até porque as cidades favorecidas, né, e os estados favorecidos começaram a dar uma esbanjada aí nessa grana ligada ao petróleo. Então, isso chamou a atenção. E aí houve um movimento político para poder mudar esse critério, e esse movimento aconteceu, esse movimento teve sucesso. E hoje, o critério usado é esse aqui. Ó. Nós temos um mar territorial de 12 milhas náuticas e temos uma zona econômica de exploração exclusiva de 200 milhas náuticas, que dá aí aproximadamente quase 400 quilômetros, 388 quilômetros, além do limite da nossa faixa litorânea aqui, tá certo? E as plataformas de petróleo, elas estão basicamente aqui, né? Exatamente nessa zona econômica de exploração exclusiva. Ok? E aí, qual foi o movimento político que aconteceu? Olha, se o petróleo está basicamente em territórios da União, que pertencem à União e não a estados e municípios, se o petróleo está basicamente na zona econômica de exploração exclusiva, que é uma zona que é gerenciada pela União, que é gerenciada pelo governo federal, tá certo? O petróleo, o dinheiro dos royalties do petróleo não pode ir para estados e municípios que estejam em frente à produção, em frente às plataformas de produção. Esse dinheiro tem que ir para Brasília, esse dinheiro tem que ir para o governo federal, esse dinheiro tem que ir para a União, e de lá esse dinheiro vai ser distribuído entre estados e municípios. E isso passou do ponto de vista constitucional, o Supremo Tribunal Federal canetou, e ganho de causa para essa corrente. Então, é claro que foi feito um ajuste, uma transição daquele modelo anterior da geometria do território, mas o fato é que gradativamente o estado do Rio de Janeiro, os municípios que antes recebiam muito dinheiro de royalties muito dinheiro desses impostos por conta de estarem em frente às plataformas de produção, e essa grana vem diminuindo. Exatamente porque o critério aprovado agora é o seguinte: olha, esse petróleo é tirado da zona econômica de exploração exclusiva, terras da União, portanto. Então, se são terras da União, o dinheiro tem que ir para Brasília e de lá ser redistribuído. Caso o petróleo fosse produzido em terra, dentro do limite territorial do município, aí era diferente. Aí a distribuição seria outra. É como acontece com alguns municípios que tem Mossoró, no Rio Grande do Norte, Areia Branca, no Rio Grande do Norte, Camamu, no Recôncavo Baiano. São todos municípios onde a produção é onshore, que a gente chama, pois é a produção em terra. Nesse caso específico, não. A produção fica lá centenas de quilômetros da linha de costa, o município só está em frente, as terras são da União, o dinheiro não pode ir diretamente para ele. Tá certo? Então, essa foi uma mudança significativa que aconteceu, e sem dúvida está causando e ainda vai causar um impacto nas contas aí, tanto do estado do Rio de Janeiro quanto dos municípios. Tudo bem?
Valeu, pessoal. Forte abraço.